Boa tarde, boa noite, bom dia para quem for de dia, quem vê à noite, quem vê, dependendo do horário que for ver, ok? Bem, hoje eu estou gravando nesse 15 de novembro de 2024, dia da Umbanda, são 116 anos da fundação, segundo a oficial, né, 1908, na verdade, sabe-se vem antes, né, se vem bem antes das nossas tradições, elas surgiram bem antes. E, bem, desde as tradições indígenas, né, das tradições indígenas já se tinha algo parecido, algo que veio a desembocar o que deu em 1908. Tá? E, bem, desculpa, gente. Hoje a gente vai falar, bem, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Então, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, passem o vídeo para o máximo número de pessoas possível. Tem um canal no Instagram, a gente está abrindo agora, voltando a colocar no TikTok, também nossos vídeos, ok? Aqui tem uma série de vídeos já dos orixás, tem lá o Chão Família Bebom, os vídeos desse canal aqui do Pedagogia dos Orixás. Hoje eu vou falar, estou falando dos reinos mágicos e iorubás. Dos reinos mágicos e iorubás, estou falando dos reinos mágicos e iorubás, e na verdade já falei de Lei e Fé, e vou falar do Queto, vou falar do reino do Queto. Na verdade, isso tá, os reinos mágicos iorubás, eles estão nesse livro, no Pedagogia dos Orixás, estão no Pedagogia dos Orixás, nessa parte aqui, Divisões Africanas da Educação, na segunda parte, ok? Então, história, arquétipos, desculpa, é que vai ser o contrário, né? História, arquétipos, mitos e fatos. E aí começa, né, do herói grego, herói negro, que a gente vai falar no dia 20, tá ok? Aí começam os reinos mágicos de iorubás. E aí começa, Lei e Fé, depois a gente vai falar do Queto. O Queto, ele começa na página 166. 166. Tá? Então, a gente sabe que essa questão das nações, a nação Queto, a nação G... Não, veja até o final, quem puder, se puder, tá? Porque, na verdade, tem a ver com a fundação do Brasil. Tem a ver com a fundação do Brasil. Esse reino, ele tem algo muito especial em relação à nossa fundação, antes mesmo de ter surgido na Europa, né? Na fundação do nosso país, a nossa formação enquanto nação, começa lá no Queto. Ela começa no fogo da coexistência do Queto, que é muito emocionante. Eu me emociono toda vez que eu falo, porque é nosso país, é nossa tradição, é muito lindo. Ok? É a nossa tradição, são nossas raízes, são nossas ancestrais, de fato, nossos todos brasileiros, né? Que são nossos valores civilizacionais, para nós brasileiros todos, independentemente de nossas religiões, independentemente de religião ou não religião, na verdade, os nossos mitos africanos, eles têm essa função, os valores civilizacionais, na verdade, nas funções do mito que eu expliquei, lá nas dimensões do mito, né, as dimensões mística, que é a religiosa, que não é para todas as pessoas, mas a cosmológica, que fala a ordem do universo, a sociológica, que cria corpos sociais, estruturas sociais e dinâmicas sociais, e a pedagógica, que cria arquétipos de comportamento que nós imitamos, independente das religiões, né? Independente das religiões, da mitologia, como funciona com qualquer país. E hoje, na questão do Queto, esse texto, na verdade, do Queto, ele é baseado nas informações da Comuna do Queto, lá do Benin 2008, do príncipe Sérgio Guizot, o príncipe Sérgio Guizot, que ele é herdeiro do trono herdeiro do trono, o Nixabé, né, de Savé e do Daomé, descendente de Nangontimé. Nangontimé, quem conhece, Nangontimé, a história, rainha do Daomé, desterrada ao Brasil no século XVIII e que fundou a tradição do candomblé Jeje no Brasil. E do lendário rei Guizot do Daomé, que foi quem encerrou o tráfico negreiro no Atlântico. Foi na época dele que foi encerrado o tráfico negreiro no Atlântico.
E ele que na verdade, ele que me nomeou embaixador do Estado da União Africana, do Estado da Diáspora Africana da União Africana para a América Latina. E também presidente do parlamento, aí foi nomeado presidente, até 2023, foi presidente do parlamento do Estado da Diáspora Africana da União Africana para a América Latina. E ainda sou conselheiro da 6ª região, que é tudo a diáspora, é a 6ª região, da União Africana, da África, né, da União Africana, e dos reinos, da 6ª região da diáspora africana, e dos reinos africanos, da Comunidade Econômica dos Reinos Africanos e da diáspora. Ok? Faço parte desse conselho, tem essas funções por estar ligado a 4 casas reais africanas, ligado à casa de Savé, ligado à casa de membro da casa de Savé, membro da casa de Oió, membro da casa de Leifé e membro da casa de Abomey, que ele me deu a legitimidade, né, da casa de Abomey, me adotou a casa de Abomey, quando ele fez esse convite. Ok? Então, na verdade, o que acontece, né? Guizot citou como fonte original dos dados o estudo de administrador colonial francês Édouard Danglars, a Contribution de l'Histoire moyenne d'Ahomey, publicado originalmente pelo Institut Français de l'Afrique Noire, do Instituto Francês da África Negra, em Porto Novo, entre 57 e 58, os capítulos referentes ao Queto, publicados em português pela revista Afroásia, foram os de 2008, foram utilizados aqui como fonte direta de informações sobre a história do Queto, combinados com a obra de Samuel Johnson, de 1921, The History of the Yorubas, citada por Danglars, ok? Então, na verdade, só para dizer, né, gente, que eu tirei isso de um livro que veio de uma dissertação acadêmica, que eu tirei uma fonte acadêmica, que eu não tirei do Toma com o vibrador ganhando a avó na puberdade, como algumas pessoas de certas religiões, alguns sacerdotes de certas religiões, que não vou falar, cristãos, quando vão falar de ideologia de gênero, vão falar certas coisas, tiram, né? Falam as coisas, não sei o que fala, de onde tira, né? Porque se você é contra, ou quando vai falar da gente, né? Quando você vai falar de alguma coisa, pode ser contra, mas você tem que tirar de algum lugar, de alguma fonte. Você tem que ter alguma fonte fidedigna, uma fonte, né? Pessoas que passaram quilômetros de um curso de filosofia, de um curso de teologia séria, quanto mais um curso de história, quanto mais um curso de sociologia, antropologia. Entenda-se. Entenda-se isso. Então, na criação do Queto, de acordo com Danglars, os fatos mais antigos da história real do Queto referem-se à chegada dos Yorubás na região onde Queto foi fundada. O que se deu por volta do século XI. O mais antigo ancestral conhecido à Casa Real do rei do Queto seria Ixá e Paxam, um dos vários príncipes de Leifé, descendentes de Lamurudu, o príncipe de Meca, aquele príncipe da lendária Meca, que emigraram para fundar reinos em lugares distantes. Ixá e Paxam, com seus seguidores, foi para o oeste e fundou outra aldeia, Oque-Oiã, colina de Oiã, perto da cidade, perto de onde o rio Oiã desemboca no rio Ogum. Anos depois, a aldeia foi abandonada por causas desconhecidas e o clã se dividiu entre três sobrinhos de Ixá e Paxam. O mais novo subiu o rio Ogum para o norte, e além da nascente desse rio, fundou a Oió antiga Oió. O do meio subiu o rio Oiã para o nordeste, entalando-se na floresta chamada Quilibô, mas, atacados pelos Baribás, fugiram para o sul, onde fundaram o reino de Savé. O príncipe mais velho, chamado Oué, seguiu para o oeste, acompanhado pelo rei Ixá e Paxam e 9 famílias reais de Leifé, entre as quais eram eleitos os reis. Após
2 dias de caminhada a partir de Okeoyan, os imigrantes chegaram a uma floresta onde fundaram a aldeia de Arô, perto da fronteira entre os atuais Benin e Nigéria. Assim, o rei Ishai Pasha foi o primeiro rei da nova dinastia fundada em Okeoyan. Após sua morte, o príncipe Owe foi eleito sendo o segundo rei da dinastia. O clã permaneceu por muitos anos em Arô, sendo governado sucessivamente após Owe por vários outros reis, que aqui no livro você fala quais são esses outros reis. Ok? Durante esse tempo, o clã cresceu muito. O clã começa a crescer, né? E tanto pela vinda de parentes e as pessoas que vão para os lugares, que migram para os lugares, né? Que vêm de lei e fé, pelo nascimento de novos habitantes, né? Com isso, os recursos da região eles se tornaram cada vez mais escassos. Então, o rei Edé, que é Odé, que é Oxóssi, Edé, que é Oxóssi, decidiu abandonar Arô em busca de terras melhores, de terras bem melhores. Antes de partir, Edé perguntou a seus 3 filhos, ou sobrinhos, como se sabe, né? Se conheciam um bom lugar para se estabelecer. Alalumon, Idofá e Massai, que eram caçadores e conheciam bem a região. Cada um disse conhecer um lugar adequado. Eu sei que cada um vai para um lugar, cada um vai para um lado, mas Alalumon, que é o descendente de Oxóssi, de Edé, conhecia uma floresta 2 dias de viagem a oeste, de fácil acesso. Perto havia uma aldeia chamada Kipanku. Kipanku era uma aldeia Fon, do povo Fon. Mas Alalumon achava que os Fons não criariam problemas. Ele achou que eles não queriam problemas. Massai, que achou arriscado se estabelecer perto dos Fon, sugeriu que voltassem para o leste. E o outro foi para outro lugar. Foi decidido que a população de Arô seria dividida em 3 a população. Cada um segue para um lado. E o caminho sugerido por um dos caçadores de Edé. A data da partida foi marcada pelo Babalaô após a consulta a Ifá. Edé dirigiu as cerimônias fúnebres realizadas em honra dos ancestrais sepultados em Arô, que ficaram na terra, a quem pediram licença para partir e a quem se despediram, que é a ideia da porta do não retorno, né? Que também tem no Benin, né? Você se despede dos ancestrais, né? É muito bonito, né? A gente se emociona. Chegou então o dia da partida. Idofá liderou o grupo seguindo o rio Uá. Então cada um, né, seguindo o rio Uá, né, segue o curso de algumas horas. Chegando no lugar escolhido, o grupo parou e fundou a aldeia de Idofá, né? Massai foi para o outro lado, né? E o grupo maior, comandado pelo rei Edé, guiado por Alalumon, seguiu para o oeste. Poucos dias após a partida, atingiram a encosta num planalto onde Alalumon pôde mostrar ao grupo a floresta que era o destino. Continuaram a viagem e, a certa altura, como muitos tinham sede, Oxóssi, mandou o filho procurar água, anunciada pelo coachar dos sapos. O rapaz encontrou a casa de uma velha feiticeira chamada Yamekpere. Porque ele não se anunciou e a encontrou nua, a feiticeira o matou com feitiço. Como ele não voltara, Edé mandou outro filho em busca do primeiro. Esse também chegou à casa da feiticeira, mas bateu palmas e a feiticeira vestiu-se antes de dar a entrada. O rapaz explicou o que aconteceu ao que vinha, que era o irmão, e a Mekpere deu-lhe a permissão para pegar a água, ressuscitou o irmão do estado que ele estava, dele, e foi com os dois encontrar Edé, a quem prometeu um talismã para proteger a sua nova cidade. Deixando Yamekpere, o grupo desceu a escosta do Planalto e chegou à floresta. Agora, Edé e seu povo estavam na região habitada pelos Fon,
que tinham atingido o extremo de sua dispersão oriental na margem do rio Emé, lá no Benin. Meia hora a sudoeste de onde estavam, ficava a aldeia de Quipancu, a aldeia de Quipantu, a aldeia Fon. Um pouco mais ao norte, as de Adakpamé e Eué, que existem ainda no dia de hoje, né? Alalumon conduziu o grupo até um iroco, uma árvore sagrada, que ele costumava pendurar sua bolsa enquanto cansava na região. Já anoitecia, essa parte é muito linda. Já anoitecia, enquanto mulheres e crianças providenciaram mantimento e lenha, Alalumon foi a Quipancu pedir fogo, pedir fogo. E a Quipancu, a mulher Fon, uma velha senhora que eu conhecia, deu-lhe um tição, uma tocha acesa, com o qual seus companheiros acenderam vários fogos. E foi preparada a primeira refeição no lugar, a comunhão. É o fogo da coexistência, gente. É o fogo que nos formou. A união entre os povos, o país de todos. Eu existo porque você existe. É essa questão que está na coisa de Xangô. Tá? Eu existo porque você existe. É o Deus andrógeno. Né? É o Deus andrógeno, é o Deus do duplo, o homem e a mulher, o objetivo e o subjetivo. Não faça mal à minha cabeça pertence a você, de Xangô. Essa visão do duplo, essa visão de acolher, de aceitar o outro, de manter o tradicional e ressignificar o novo, de manter o tradicional e ressignificar o novo. Né? É o que fundou nosso país, que do candomblé, que das tradições africanas fundaram o candomblé, das tradições africanas fundaram o candomblé, e do candomblé fundar a Umbanda, que hoje faz aniversário, no dia que eu estou gravando hoje. Né? Então, que fundou nossa nação, fundou nossos princípios de ressignificar e de acolher os povos. Né? É muito emocionante porque é a história do nosso país. Né? Então, pedir fogo. E é o fogo da coexistência, o fogo da coexistência entre os fogos. Né? Tem essa questão, não guerra, não guerrear, mas fazer o fogo. Né? Uma velha senhora conhecia Deus de São, tá, preparada, então, fizeram a refeição, a comunhão, é o G1, nosso G1, que é um valor, são valores de civilização de todos os brasileiros, de todas as religiões, para além de uma questão confessional, religiosa, de nós, somente das tradições africanas, os evangélicos, os católicos, os ateus, eles comungam desses valores de civilização, né? E nossas casas têm que ser propagadoras desses valores de civilização, para além de uma questão, porque ela já tem esse valor civilizacional para todos os brasileiros, para todos os brasileiros na nossa formação, que as outras casas, que as outras religiões não têm, né? Que as outras têm culturas de acordo com o que lhes é limitado. A nossa está ligada com a fundação do Brasil enquanto nação, as nossas tradições. Existe um lado religioso, um lado do sagrado, mas existe o lado do civilizacional. Vai falar, civilização cristã. Civilização cristã para os cristãos. A nossa civilização brasileira, que fundou o Brasil, como anda nos mitos, os mitos gregos fundaram a Europa, fundaram a sociedade ocidental, né? Os mitos romanos fundaram a sociedade clássica, os mitos nórdicos fundaram a sociedade nórdica, os mitos persas fundaram a Pérsia, os mitos egípcios fundaram o Egito, independente das religiões que eles estão ali, né? Então, assim, como se fala hoje, né, da verdade, que a cultura cristã, a civilização cristã, as histórias da Bíblia, elas dizem respeito a Israel, a história fala de valores civilizatórios, os valores civilizatórios que estão ali são valores que dizem respeito à história de Israel, mas não do Brasil. Ainda que a população seja a maioria cristã, não quer dizer que tem a ver com o Brasil, e ainda que sejamos minoria, uma minoria muito pequena em termos de questão de adeptos religiosos, nós temos nossas tradições, elas têm a ver com toda a fundação toda a fundação dos valores civilizacionais de todo o nosso país, e devemos reconhecer. E o fogo da coexistência é esse fogo da coexistência do país de todos o Brasil, que nós fomos escravizados, nós fomos colonizados, mas nós civilizamos,
nosso povo civilizou. No Xangô e no fogo da coexistência do rei Edé, você tem a civilização. É muito lindo, é a nossa nação, é difícil, e um pai de santo que é do Queto tem que saber isso, né? Então, na verdade, é muito lindo que eles fazem isso, né? A primeira refeição, depois que eles fizeram a primeira refeição no lugar, né? Depois que eles fizeram a primeira refeição no lugar, esse fato é lembrado numa cerimônia realizada quando o rei do Queto morre, na verdade, né? E o que é lembrado? Ele deu um tição de aceso com o qual seus companheiros acenderam vários fogos e foi preparada a primeira refeição no lugar. Esse fato lembrado, né, quando morre, e ele faz o quê? Todos os fogos da cidade são apagados e uma comitiva liderada por um ministro chamado Alalumon, o nome é isso, em honra a isso, vai à casa de uma das mulheres idosas de Quipancu, da aldeia, e a quem pede o fogo, recebe então uma tocha com a qual ele acende os fogos do Queto. Ele é a coexistência dos povos, né? É o fogo da consciência, não é não a guerra. Eu existo porque você existe. Não é penso, logo existo. Penso, logo existo, não. Eu existo porque você existe. Não faça mal ao meu ori, minha cabeça. Minha ori pertence a você. É o sentido que deu, né, o que Rousseau falava das questões das sociedades tradicionais, não só africanas, mas as sociedades tradicionais ameríndias, né, desses valores do bom selvagem, né? Por isso que fala da decrepitude humana do Ocidente, né, que ele falava daquela sociedade que as nossas sociedades, os valores morais da nossa sociedade eram altos valores elevados, que a humanidade devia parar nesses valores morais das nossas sociedades tradicionais, e que hoje se corrompem, se degradam por termos perdido todos esses valores de civilização que nossas casas hoje em dia desconhecem. Um pai de santo do Queto, né, sabe, não, mal conhece isso do Queto, mal conhece o valor civilizacional que a sua casa tem, em termos de fundação do Brasil, né, do valor de casas provocadoras de valores civilizacionais, que aqui esse livro foi concebido para isso, né? É a nossa Ilíada, a nossa Odisseia, de fato, de 80% da nossa população que fundou e está no nosso imaginário, não é reconhecido. Ok? Então, e aí recebe então tição a qual os fogos são acesos novamente. Essa acesa, né, na verdade, morre e tem que haver, quando se morre o rei, tem que refazer a coexistência, né? Logo, na manhã seguinte, os Yorubás começaram a construir o palácio, o rei e a casa, 120 famílias, e as 9 famílias reais, em que os imigrantes se dividiram, agrupadas em bairros, segundo seus parentescos e afinidades. A ocupação da terra começou a se causar problemas, embora, no início, os imigrantes eles resolveram se dividir, chegaram a um acordo e resolveram se dividir, e aí é fundado o Queto, o reino Yorubá, o Queto. Então se estabelece a cidade do Queto. Então Edé cobrou Yamek Pere, a feiticeira, o talismã da cidade. A feiticeira foi à cidade e lá enterrou num canto, embaixo do Idajé, uma mistura mágica que protegeria o Queto contra as invasões. Por fim, Edé convocou uma reunião do conselho para escolher o nome para a cidade. Um ancião falou: há alguns meses havia aqui um ancião, um tecelão corcunda, de origem Fon. Será que ele morreu? O que aconteceu com ele? Alguém já conseguiu endireitar um corcunda? Não, com certeza. Então, assim como não é possível endireitar um corcunda, ninguém pode destruir a nossa cidade. Que tu que? Que fu que? Que folu? Que tu que lupa que tu que folu? Quem endireita o corcunda? Quem destrói a cidade? Queto é indestrutível, as mulheres do Queto, né? Todos aprovaram a ideia de usar a expressão Quetu, quem destrói, né? Como lembrete da invencibilidade da nossa cidade, da nova cidade. Para reforçar o desafio, foram, né? Aí, na verdade, quando morreu o
tecelão de Eué, o Corcunda, eles enterraram na porta da cidade. Na porta, né, da cidade, que passou a ser chamada Queto, sendo o rei, o Alaqueto, o rei do Queto, o governante do Queto, o Alaqueto. Alá, governante coroado, né? Coroado do Queto. Então é muito lindo, né? É muito linda a história do Queto, né? Aí aqui depois você tem os reis do Queto, tá? A questão que fala do Corcunda aqui tem algo que a gente não pode ser anacrônicos, que isso era comum também entre os nórdicos, isso era comum entre os celtas, essas questões, a gente não pode ser anacrônicos, que na época, né? Na época só foi interditado depois, né? E, na verdade, a queda, o renascimento do Queto, você vai ter, tá? Os conceitos civilizatórios da história do Queto e o fogo da coexistência. A história do Queto essa história merece comentários sobre seus simbolismos, como quando aparecem feiticeiras, sendo que são essas a oposição indireta ao poder estabelecido, representando simbolicamente o momento de desordem e mudança da história, que é o Exu, o Queto é de Exu, o Queto é tanto de Exu quanto de Oxóssi, né? São os reis do Queto, né? O Banilequetu, no Oriki de Exu tem o Banilequetu, o rei na terra do Queto, né? Também tem no Oriki de Exu. Que tem essa questão de ordem, transgressão, ordem, transgressão. Contudo, o que mais nos interessa como conceito civilizatório no reino do Queto é o simbolismo do fogo sagrado que Yakipanku deu à ideia, Oxóssi. Lembremos que, ao invés de travar uma guerra entre os Fons e Yorubá, a atitude de Yakipanku mostra que temos nas relações entre muitos povos autóctones e invasores assimilação e ressignificação de valores desses invasores em determinados reinos africanos e as alianças que se formam, como no caso de Xangô, que era Yorubá, Baribá e Nupe, Oyomesi, Ogboni, os autóctones e invasores. Eu existo porque você existe. O fogo que dá, o fogo seu que dá o seu fogo que dá ordem ao meu fogo e acende a unidade. O Deus andrógeno. Então, lembremos que ao invés de fazer uma guerra, né, na verdade, a atitude dela é que temos relações pelo povo dos autóctones invasores, assimilação e ressignificação de valores desses invasores de determinados reinos africanos e alianças, claro, e alianças que se formam, quando a gente fala, né? O princípio de coexistência com povos de uma alteridade de um outro se faz presente em dinâmicas sociais de diversos povos subsaarianos, negros, sobretudo na região da África Ocidental. Simbolicamente, o fogo dos ancestrais dos povos Fon, que Yakipanku, a matriarca regente mais importante da tradição Fon, ofereceu ao rei Edé, é o fogo da coexistência. Esse ato de aceitação da alteridade declara que todos que chegassem ao Queto, fossem eles cristãos, muçulmanos ou tradicionalistas de outras religiões, ou até mesmo ateus, seriam bem aceitos. Quando o Edé recebe o fogo, né, na verdade, no fogo se diz, né, aqui viverão em paz Onigbagbo, que são os cristãos, Imalê, os muçulmanos, e Leorixá, que são os tradicionalistas da tradição dos Nagôs, dos Yorubá, e Levodum, a tradição dos Vodum, as tradições dos outros tipos de tradicionalistas, e a Lagbagbo, mesmo que não acredita em nada, desde que respeite nossos valores de civilização. Nossas casas têm essa questão, serem pontos de cultura, propagadores de valores civilizacionais,
para todos os brasileiros, não é uma coisa da cristã, não é uma coisa da tal, do budista, da católica, não. É uma questão para todo o Brasil, tem um valor histórico para o brasileiro. As cristãs têm um valor histórico para Israel, não para o Brasil, que está na Bíblia, tem a ver com a Bíblia de Israel, não tem a ver com a Bíblia, com o povo brasileiro, 80% é afrodescendente, em termos históricos. Entenda-se. Para ser um ponto de cultura nesse sentido, ter essa proteção, você precisaria disso. Entenda-se. Né? Da cultura cristã. Você, né? não tem uma ligação histórica, um vínculo histórico com o Brasil. Até o Irã reconhece os mitos. O Irã, que é um país confessional, um país que não é nem laico, reconhece seus mitos. Reconhece seus mitos como base patrimônio identitário e cultural, o patrimônio cultural de todos os iranianos, o patrimônio cultural de todos os brasileiros, essa cultura de todos os brasileiros. Entendeu? Então, na verdade, o princípio da coexistência com os povos de uma alteridade se faz presente em dinâmicas sociais de diversos povos da África, sobretudo na África Ocidental, como eu falei, né? Para os iorubás, o princípio da coexistência também ele é um valor civilizatório vigente em sua constituição como povo. E a gente vê no Oriki de Xangô isso. Ele reza a cerimônia para o muçulmano. Ele faz a ablução no lugar onde cai a chuva. Ele pega o domingo com os cristãos. O princípio da coexistência é presente nas comunidades tradicionais de iorubás, como vemos no exemplo anterior, desde que sejam respeitados os valores civilizatórios das comunidades tradicionais e que esse princípio de coexistência seja igualmente aceito pelos demais povos. Também vemos nos Orikis de Xangô, ele persegue o cristão. Não é que ele persegue todo cristão, na verdade, na verdade, aquele que não aceita o princípio. Eu existo porque você existe, você quer impor. Você não existe, você não aceita o fogo da coexistência, viver coexistindo com o outro. Coexistir com o outro, não aceitar coexistir, é contra o valor de civilização. É contra esse valor de civilização. Esse valor, eu existo porque você existe. Eu existo porque você existe. Esse é um valor de civilização. Você tem que ser respeitado. Entende? Se não importa a tua religião. Então ele persegue o cristão porque ele não aceita. O cristão que não aceita isso, que quer impor. Não, que persegue. Isso vem em um momento, não é o cristianismo, que o cristianismo tenta se impor às demais religiões, não aceitando seus valores civilizacionais, sobretudo o princípio da coexistência. As lendas das lutas com os malês e tradicionalistas vêm justamente da não aceitação desse valor civilizatório. A partir do momento que o Islã aceita conviver com os tradicionalistas e adota valores como ancestralidade e outros valores, e inclusive ressignifica valores civilizatórios tradicionalistas, visando sua expansão, cessam os conflitos entre tradicionalistas e muçulmanos. Já o cristianismo, em algumas versões, tem um histórico de não aceitar ou ressignificar valores civilizatórios tradicionalistas, e se impor negando-se esses valores, justamente por conflitar com valores civilizatórios que o cristianismo resguarda. Que o cristianismo, algumas versões, algumas interpretações, não aceitando igualmente a questão da coexistência, que é um valor civilizatório da tradição iorubá e africana, da África Ocidental, da África e dos povos que nos formaram, e de diversos povos da África Ocidental. Isso justifica o desrespeito ao valor civilizatório da coexistência, que regula as relações entre os povos da região, fazendo que o cristão seja perseguido, por não aceitar um valor de civilização que regula a sustentabilidade social, que é a coexistência. Manter o tradicional, então vamos lá. Manter o tradicional, ressignificar o novo. Manter o tradicional, ressignificar o novo. Manter o tradicional, ressignificar o novo. Das dinâmicas sociais subsaarianas da África Ocidental, que está presente inclusive no simbolismo do duplo Oxé de Xangô, é algo, na verdade,
que vai de encontro com esse tipo de valor civilizatório da coexistência na relação entre autóctones e invasores. Na diáspora, temos a relação com a alteridade muito semelhante ao que vemos na fundação do Queto. Podemos afirmar que esse fogo da coexistência também é a origem que regula nossas relações com o outro, com a alteridade, muito mais com o outro, né, com a diferença, muito mais do que temos no Brasil, muito mais próximo do que temos, né, no Brasil. Ao contrário do exemplo do europeu, que recusa o contato com o outro. Um dos exemplos disso vem do pensamento hegeliano, que via nessa dinâmica social africana e das outros padrões de racionalidade, outros sistemas de racionalidade, que não fosse o cartesiano, né? De ressignificar o novo a partir do tradicional, um valor de inferioridade que indicava a suscetibilidade a assimilar uma cultura superior como a europeia. Estudamos essa dinâmica social africana com o preconceito hegeliano na academia, sendo que, para nós, o bárbaro devia ser Hegel, né? E não os africanos, pelo próprio legado que tais valores civilizatórios conferiram a nosso povo, né? A nossa civilização, mesmo que parte do nosso pensamento acadêmico, ainda extremamente colonizado, invisibilize isso em seu processo de violência simbólica, tá? Então, gente, é tudo isso. Você é um pai do quê? É isso, né? Você não catimbozeiro só, filho. Você é detentor de uma civilização, de um processo civilizatório das nossas casas, que elas devem se firmar como pontos de cultura propagadores desses valores de civilização, que são, de fato, para além da religiosidade, dimensão somente religiosa e mística para nossos filhos. Coisa que os cristãos, na verdade, fala cultura cristã, a civilização cristã não, é confessional. A civilização cristã, enquanto civilização, ela diz respeito ao que? A Israel. A nossa da África, nosso povo é o Brasil. Aquilo lá é doutrinação. Dizer que a ponta da cultura é doutrinação. Usar o Estado para doutrinação. É o que está acontecendo agora. A PEC das igrejas, que, como se fala, nesse 2024, vira ponto de cultura dizendo que são pontos, né? Cultura cristã. A música gospel, né, ainda já se foi, né? Na verdade, as igrejas serem doutrinariamente serem sustentadas por isso, né? Para doutrinar as pessoas religiosamente. No nosso caso, a gente tem nossas questões, as pessoas que forem nas nossas casas para ver a propagação desses valores de civilização, elas não necessariamente vão ser doutrinadas, elas continuam com as religiões delas, evangélicos, católicos, espíritas, kardecistas, budistas, ateus, mas aqui você tem a nossa civilização, valores civilizacionais. Né? Da própria formação do Brasil, desse país de todos, o fogo da coexistência que nos formou, tá? Que está ali no Queto. Tá? Queto que, lupa que. Curtam, compartilhem, espero que tenham gostado, ensaio longo, tá? E vai sair mais curto em outra. Eu vou soltar algumas pílulas em outras edições. Eu espero que vocês gostem. E contato para palestras e cursos aqui na descrição desse reino da óleo e transgressão do Queto.